bem-vindos. Sabe aquela sensação de que a gente já viu esse filme antes? É um pouco o que eu sinto no ar. Bolsas de valores, assim, nas nuvens, batendo recorde atrás de recorde, enquanto aqui na Terra, os governos, as famílias, tá todo mundo endividado até o pescoço. Parece que o sistema financeiro vive num universo paralelo, sabe? São muitos ecos de 2008. E a pergunta que não quer calar é bem direta. Será que a gente está sentado em cima de uma nova bolha financeira global, só esperando a hora de estourar? Essa é a grande pergunta, né? A que todo mundo está se fazendo, mesmo que em voz baixa. Porque, olha, quase 20 anos depois da última pancada, as engrenagens do capitalismo financeiro, elas não foram trocadas. Pelo contrário, parecem maiores, mais complexas. Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para algumas peças-chave. Primeiro, o básico. O que é, de fato, uma bolha? Como ela nasce? Depois, a gente precisa investigar o suspeito da vez. Qual seria o estopim agora? E tudo aponta para a inteligência artificial. E aí, o cenário fica mais complexo, porque a gente tem que conectar isso às tensões geopolíticas, principalmente essa dança perigosa entre Estados Unidos, Japão e China. E, por fim, claro, a gente aterrissa no Brasil para ver como a gente fica nessa foto. Ótimo. Parece que a gente está na cena de um crime econômico que ainda não aconteceu. Vamos tentar juntar as pistas, começando pelo começo. O que raios é uma bolha financeira? Como é que uma coisa pode valer uma fortuna hoje e amanhã quase nada? Então, a palavra-chave é valor fictício. Na teoria, o valor de uma ação, por exemplo, deveria refletir a capacidade daquela empresa de dar lucro no futuro. É algo concreto, sabe? A bolha começa quando o mercado inteiro entra numa espécie de euforia coletiva e passa a acreditar que aquele ativo vai gerar lucros absurdamente maiores do que a realidade permite. O preço do papel perde o contato com a realidade. Totalmente. Vira só uma aposta, uma fantasia. E essa fantasia coletiva precisa de combustível, imagino. De onde vem tanto otimismo? Vem de dinheiro fácil. Muito dinheiro circulando a um custo baixíssimo. Quando os bancos centrais, principalmente o americano, baixam as taxas de juros para perto de zero, o dinheiro fica barato. E aí investimentos seguros, como títulos do governo, passam a render uma miséria. E essa massa de dinheiro que está no mundo precisa encontrar um lugar para render mais. Exato. E esse lugar são os investimentos de maior risco, como a Bolsa de Valores. O dinheiro migra em peso para lá, inflando os preços. E isso cria um ciclo vicioso, né? O preço sobe, atrai mais gente, o preço sobe ainda mais. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Até o momento em que alguém ou um grupo de gente para e pensa: espera um pouco, essa conta não fecha. E aí a realidade bate a porta. Bate é aquela história. Sobe-se de escada e desce-se de elevador. É o pânico puro. Eu lembro das imagens de 2008 com as pessoas saindo dos bancos com caixas. A lógica vai embora, só sobra um instinto. É o famoso efeito manada. Um corre e todo mundo corre atrás, sem nem saber direito o porquê. E tem um economista, Hyman Minsky, que desenhou um mapa perfeito de como essa euforia vira pânico. Ele disse que o endividamento das empresas passa por 3 fases. A primeira é a fase hedge, que é a saudável. Entendi. É como pegar um financiamento para comprar uma casa que você consegue pagar com seu salário. Perfeito. A empresa pega a dívida, mas o que ela gera de caixa é mais do que o suficiente para pagar o principal e os juros. Tranquilo. Mas aí a euforia aumenta e a gente entra na segunda fase, a especulativa. As empresas se endividam mais, apostando que tudo vai dar certo e a geração de caixa já só consegue cobrir os juros, o principal da dívida. Elas não conseguem mais pagar. Ficam só rolando a dívida. Isso. Aí o risco já acendeu a luz amarela. A empresa virou refém de conseguir novos empréstimos só para se manter viva. E aí vem o golpe final. A fase Ponzi. Nesse ponto, as empresas estão tão afogadas em dívidas que o que elas geram não paga nem os juros. Elas precisam pegar novos empréstimos só para pagar os juros dos empréstimos antigos. Chegamos no desespero. É como pegar dinheiro no cartão de crédito para pagar a fatura de outro cartão. Uma hora a conta chega.
Isso é literalmente a definição de uma pirâmide. Exatamente. Minsky deu um nome técnico para o que a gente conhece como pirâmide financeira. E o argumento dele é que o capitalismo, deixado por si só, inevitavelmente chega nesse ponto. Aí qualquer ventinho contrário, um pequeno aumento nos juros, o castelo de cartas desmorona. Ok, isso muda tudo. Eu, como todo mundo, vejo a IA como a grande revolução tecnológica do nosso tempo. Mas você está dizendo que, do ponto de vista financeiro, ela é talvez a maior aposta não financiada da história, o principal suspeito da próxima crise? Todos os sinais apontam nessa direção. O volume de capital investido em empresas de inteligência artificial é astronômico. E a esmagadora maioria delas não geram um centavo de lucro. Muitas nem geram receita. Elas vivem de uma promessa, sabe? De um futuro que talvez chegue, talvez não. É o roteiro clássico de uma bolha. Mas e a NVIDIA? Ela parece ser a galinha dos ovos de ouro. Os resultados são impressionantes. A NVIDIA é a exceção que confirma a regra. Sabe aquele ditado da corrida do ouro? Que quem enriqueceu de verdade foi quem vende as pás? A NVIDIA vende as pás da era da IA. Os chips, os processadores. Ela vende um produto físico, concreto. Por isso ela lucra. Só que até no balanço da toda poderosa NVIDIA tem sinais de alerta piscando. Que sinais são esses? No último semestre, 2 contas no balanço dela cresceram mais de 30%. As contas a receber e os estoques. Certo. Traduzindo do Economés, o que isso quer dizer na prática? Significa 2 coisas bem preocupantes. Contas a receber em alta quer dizer que ela está vendendo a prazo. Ou seja, os clientes dela não têm dinheiro para pagar à vista. Nossa. E estoques em alta quer dizer que ela está produzindo mais do que consegue vender. Espera aí. Deixa eu ver se entendi. A NVIDIA, a gigante do momento, está fabricando mais pás do que os garimpeiros de IA conseguem comprar e, para quem compra, ela tem que anotar num caderninho, tipo fiado, porque eles não têm grana na mão? O raciocínio é esse. É um sinal bem claro de que a demanda talvez não seja tão infinita quanto o mercado acredita. É um pequeno rangido na engrenagem que todo mundo prefere ignorar por enquanto. E se os clientes dela, como a OpenAI, não têm dinheiro para pagar? A roda para de girar. Exato. E aí vem a pergunta de $1 trilhão. Se o dinheiro dos investidores de risco, do Vale do Silício, está começando a secar, quem vai bancar essa festa? De onde vem o dinheiro? A resposta está cada vez mais explícita e é assustadora. Vem do Estado, do dinheiro público. O próprio Sam Altman, o CEO da OpenAI, disse isso com todas as letras. Ele falou que o projeto de IA ficou tão grande, tão caro, que o Estado americano vai ter que se tornar o segurador de última instância. É inacreditável. Ele está basicamente dizendo: criamos um negócio gigante que promete lucros privados absurdos, mas se der prejuízo, quem paga a conta é o contribuinte? É privatizar os lucros e já planejar socializar os prejuízos. Exato. É isso. As Big Techs estão com o pires na mão, pedindo dinheiro ao governo, porque o capital privado já está com o pé atrás, e a dissociação com a vida real é gritante. Um dado recente mostrou que 92% do crescimento do PIB americano no primeiro semestre de 2025 veio de investimentos ligados à IA. 92%? 92%. Se você tira esse setor da conta, a maior economia do mundo está estagnada. É um crescimento de fachada que só serve para concentrar ainda mais riqueza. Fica claro que o ecossistema de IA está virando um castelo de cartas. Mas um castelo de cartas só cai se alguém assoprar. De onde pode vir esse vento? Do cenário global. Sem dúvida. E para entender esse vento, a gente precisa olhar para o outro lado do mundo, para o Japão. Por décadas, o Japão foi a grande fonte de dinheiro barato do planeta. Com uma taxa de juros perto de zero ou até negativa, ele irrigou o sistema financeiro global. Através daquele mecanismo chamado carry trade, certo? Isso. Pensa assim, é como se você pudesse pegar um empréstimo de graça no Japão, a juros zero, aí você pega esse dinheiro e compra um título do governo americano que te paga 5% de juros ao ano. Você está ganhando 5% do nada. Agora imagina isso na escala de trilhões de dólares. Um almoço grátis global, bancado pelo Japão. Mas todo almoço grátis uma hora acaba.
O que está mudando? O cenário virou de ponta cabeça. O Japão, pela primeira vez em 30 anos, está sinalizando que vai ter que subir os juros. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos sinalizam que podem começar a cortar os juros por lá. A torneira do dinheiro barato está sendo fechada nas duas pontas. E o que acontece com quem estava ganhando dinheiro fácil com essa diferença? A mágica acaba. A margem de lucro desaparece. E isso vai forçar um movimento brutal. Os investidores japoneses, que são os maiores detentores de dívida americana no mundo, vão ter que vender esses títulos em massa para cobrir suas posições lá no Japão. Uma liquidação forçada. Então, o maior comprador da dívida americana, de repente, vira o maior vendedor. Isso. Isso parece um problema gigantesco e acontece no pior momento possível, porque o segundo maior comprador, a China, já vem há anos reduzindo sua exposição ao dólar como uma arma na guerra comercial. Ou seja, os dois maiores clientes da dívida americana estão saindo do mercado justamente quando o governo dos Estados Unidos precisa vender cada vez mais dívida. É uma tempestade perfeita. A oferta de dívida explode e a demanda por ela desaparece. É um desequilíbrio que parece insustentável. E no meio dessa tempestade toda, onde é que fica o Brasil? A gente aprende a surfar essa onda ou afunda junto? Olha, em 2008, o Brasil até que se saiu bem. O governo, na época, agiu rápido, usou gasto público, o Banco Central interveio. E hoje, a gente ainda tem um escudo importante que tínhamos naquela época, um volume bem robusto de reservas internacionais. Mais de 350 bilhões de dólares. E na prática essas reservas funcionam como um seguro contra o que exatamente? Contra o primeiro soco de uma crise que é sempre o choque no câmbio. Quando a crise estoura lá fora, os investidores tiram o dinheiro daqui correndo. A fuga de capitais. Isso. O dólar dispara. Com um caminhão de reservas, o Banco Central pode vender dólares no mercado para segurar essa alta. É um bom colete salva-vidas. Ok, o colete a gente tem, mas e as nossas amarras internas? Esse arcabouço fiscal, por exemplo, ele não funciona como uma camisa de força que impede o governo de gastar para combater uma crise? Não estamos presos numa armadilha que nós mesmos criamos? Essa é uma excelente provocação. Essa limitação é muito mais política do que técnica. Numa crise da magnitude que a gente está desenhando aqui, regras fiscais são suspensas. A gente viu isso na pandemia. A sobrevivência do sistema fala mais alto. O problema do Brasil é mais profundo. É o nosso modelo de capitalismo periférico. O que isso quer dizer? Que a gente joga um jogo com regras que não foram feitas para nos beneficiar. Exatamente. Regras como livre fluxo de capitais e câmbio flutuante, no nosso contexto, servem para nos deixar vulneráveis. Facilitam a entrada e a saída do capital especulativo, o que gera uma estabilidade enorme. As reservas nos ajudam a boiar, mas não nos levam para um porto seguro. Então a solução de longo prazo não é acumular mais coletes, mas construir um barco melhor? Perfeito. A verdadeira proteção seria mudar o modelo. Investir pesado em reindustrialização, em ciência, em tecnologia. Deixar de ser um país que só exporta matéria-prima e aceita o preço que o mundo quer pagar, para ser um país que produz coisas complexas, que agrega valor. Esse é o único caminho. Certo. Então, resumindo o cenário, parece que temos uma crise financeira global no horizonte, cada vez mais provável, a bolha da IA como gatilho mais evidente, turbinada por um jogo geopolítico perigoso. O impacto pode ser tão ou mais forte que o de 2008. E o Brasil, embora tenha esse escudo de curto prazo, continua com uma fragilidade estrutural que nos prende nesse ciclo. Exato. E se a gente conectar uma última peça nesse quebra-cabeça, existe uma ligação fortíssima, documentada, entre as grandes empresas de IA, como a Palantir, do Peter Thiel, e o complexo militar industrial americano. Figuras muito influentes nesse meio defendem abertamente o que eles chamam de uma guerra santa contra a China. Isso é pesado. Onde você quer chegar com essa conexão? A reflexão final que fica é um tanto sombria. Num mundo onde a economia de mentira precisa de resgates cada vez maiores do Estado e o poder hegemônico dos Estados Unidos é desafiado,
Até que ponto a guerra se torna a solução final para reajustar o sistema? Então, a reflexão é que quando o jogo financeiro não tem mais para onde correr, a solução é virar o tabuleiro. Usar um conflito real para forçar um reset na economia fictícia e tentar reafirmar na marra uma ordem mundial que está se desfazendo. É uma possibilidade que dá calafrios, mas que, diante de tudo que a gente conversou, infelizmente não dá para ignorar.